seu nome está escrito no livro da vida, do Cordeiro. Pela manhã, seu nome estava no livro da vida, mas à noite, seu nome foi cancelado do livro da vida. Que vida dolorosa! Ele morreu e vai parar no inferno, tão triste. O Sr. Cola entregou sua vida a Cristo em sua juventude e era muito zeloso em trabalhar para Deus. Ele odeia qualquer coisa chamada pecado. Aos 40 anos, ele continua virgem. Um graduado da universidade com nota de primeira classe, mas sem emprego, mas ele nunca transigiu. Ele foi a muitas entrevistas, mas a discriminação por idade o fez perder alguns empregos. Alguns dos entrevistadores até o aconselharam a reduzir sua idade em várias ocasiões, mas ele recusou. Colocou toda a sua confiança no Senhor, o Sr. Cola. Ele sofreu tanto que o próprio Satanás o considera o segundo Jó. Este homem não tem emprego, nem esposa e nem casa, mas dorme na igreja. Este homem não é pastor, não tem nome no país, não é ninguém na sociedade, nem mesmo é fundador de uma igreja, mas para o reino das trevas, ele é um poderoso terrorista mais procurado. Até o seu conhece. Satanás enviou muitos agentes satânicos a ele para capturá-lo, mas sem sucesso. Então, ele embarcou em um ônibus e conheceu uma mulher. Ele nunca soube que ela era uma agente das trevas enviada a ele do reino das trevas. Ele estava conversando com a senhora cara a cara. Ele nunca soube que a senhora fez uso de algum sutiã de olho demoníaco obtido da rainha da costa para encantá-lo. Mais tarde, ela encantou este homem com sua aparência e o Sr. Cola a cobiçou. Ele a levou para um hotel. Na verdade, quem pagou a conta foi a senhora. Ele dormiu com a senhora e imediatamente ela o matou, porque ele é um poderoso terror que é um dos mais procurados para o reino das trevas. Se ele ousar tentar deixá-lo por uma hora, ele pode perceber a si mesmo e se arrepender de seu pecado. O Sr. Cola aparece diante do Senhor, implorando por misericórdia, mas não há mais misericórdia. Ele mostrou todas as suas recompensas, incluindo sua coroa, mas morreu como um fornicador. Que pena! O anjo sentiu tanta pena do homem, mas o julgamento foi feito e não há como voltar atrás. Que pena, apesar de todo o seu sofrimento por Deus, mas ainda assim acabar no inferno. Deus não faz acepção de ninguém, ele nunca vai contra a sua palavra, e ele exaltou a sua palavra acima do seu nome. Salmo 138:2. Veja também, onde você estará após o arrebatamento. Seu nome está no livro da vida. Será que o Sr. Cola realmente quer fazer isso? A resposta é não. Muitos filhos de Deus caíram na armadilha de Satanás sem saber. Na verdade, o Sr. Cola fez isso sem saber o que estava fazendo. Ele estava sob um feitiço. Muitos ainda têm a graça de viver, mas tentaram encobrir seus pecados. Satanás está realmente usando as mulheres como ferramentas para lutar contra muitos cristãos. Isso é um alerta contra vocês como cristãos. Fiquem atentos e tenham muito cuidado. Muitas jovens que tinham muito zelo por Cristo acabam engravidando antes do casamento. Muitas venderam seu destino e sua glória em nome da fornicação. Satanás tem enviado muitos de seus agentes à igreja de Deus, vestidos com vestes de ovelha, sem saber que são lobos. Esses tipos de senhoras sempre querem estar entre os guerreiros de oração, recepcionistas, coros. Na verdade, alguns virão até você para cumprimentá-lo. Agente demoníaco de sedução. Eles podem fingir ser um novo membro da igreja, apenas para se aproximar de você. Lembro-me de quando frequentava uma das igrejas mais populares da Nigéria antes de entregar minha vida a Cristo. Havia um determinado ser em nossa igreja na época. Muitos homens cobiçam essa senhora, e ela é muito sedutora. Sempre passeando com o gato. Coloque um pano que mostre a forma dela. Muito sedutora. É uma senhora muito bonita e com uma estatura muito atraente. Veste um pano que vai mostrar até o colo. Esses tipos de senhoras são muitas entre os coristas, até liderando os louvores. Olhando apenas para eles, você está condenado porque só será necessário o poder de Deus para limpar a imagem deles de sua mente. Apocalipse 2:20, João 6. Ora, num dia em que os filhos de Deus vieram apresentar-se perante o Senhor, veio também Satanás entre eles. Vede que os filhos de Deus não puderam identificá-lo, porque ele se veste e se faz de filho de Deus. Muitos pastores e cristãos nascidos de novo caíram na armadilha desse tipo de senhora. Você os verá subindo e descendo desnecessariamente durante o culto na igreja. Não, eles têm uma missão. Sempre que a oração estiver acontecendo, eles podem viver a igreja, como se estivessem indo ao banheiro. Não, eles saíram para se reequipar sempre que um verdadeiro pastor estiver pregando no altar. Você descobrirá que alguns começarão a tossir sem parar,
Isso faz parte do ataque durante os sermões. Diferentes tipos de flechas estarão voando da direita e da esquerda. Então você verá pessoas sibilando na igreja, pessoas dormindo, crianças chorando. Às vezes, o pastor começará a falar besteiras como quando eu estava na América, quando eu estava em Londres. Você sabe o que isso tem a ver com a pregação? É assim que alguns deles atacam, mas a maioria dessas agências de sedução sexual são enviadas para poluir a mente do crente. Afinal, quando eles têm ensinamentos impuros em suas mentes depois de ver suas roupas ou seus corpos, suas orações nunca chegarão a Deus. Se você tem esse tipo de senhora no coro da sua igreja, até a voz dela pode ser uma das melhores. Fique atento. Seu ensinamento imoral sempre preenche sua mente quando você olha para um determinado recepcionista ou senhora na igreja. Evite até mesmo olhar em sua direção. Estes são agentes da marinha enviados para trabalhar o mal na igreja. Além disso, se você é cristão, deve ser muito cuidadoso e vigilante. Satanás capturou muitos nascidos de novo através da TV no Hollywood e muitas atrizes de TV, passando dias assistindo Merci Johnson Bosson, e Genevieve Nagy Lopes, Angela Ocore, Iniedo Bomes, Shakira, Jaque Apia, Rita Dominique, Tonto Dick, Jennifer Lopez, Angelina Jolie, Beyoncé etc. Não se preocupe, muito em breve, eles irão visitá-lo em sonho e começarão a ter relações sexuais com você, em sonho. Mateus 5:28. Então seu fogo espiritual começará a morrer pouco a pouco. Muitos pastores caíram em suas armadilhas e a congregação nunca pode saber que eles são apenas um estéril vazio. Depois que essas senhoras os capturarem, eles serão amarrados no fundo do mar, mas apenas seu corpo vazio estará pregando. Muitos jovens de hoje já estão enjaulados no fundo do mar sem saber. Muitos graduados estão andando na rua sem emprego, não conseguem seguir em frente. Seu destino foi trocado por relações sexuais quando estavam na escola. Não é à toa que aos 40 ainda estão solteiros. Essas senhoras, depois de capturar homens de Deus, serão elas que dirão ao pastor o que pregar. Esta é a razão pela qual muitos pastores que antes eram zelosos por Deus agora estão mortos espiritualmente. Ninguém pode saber disso, mas apenas eles não. Eles estão condenados. Não é à toa que pararam de pregar contra a imoralidade, porque o altar já está poluído. Não é de admirar que as senhoras da igreja não cubram mais a cabeça. Não é à toa que Jezebel é a líder da igreja hoje. Muitos pastores estão vivendo uma vida de imoralidade, em nome do divórcio. Acredite ou não, qualquer pastor que se divorciar de sua esposa para se casar novamente é um adúltero. Mateus 5:2-3. E qualquer um que permanecer sob essa unção de pastor certamente cometerá adultério direta ou indiretamente. Se você se envolveu nesse tipo de confusão, provavelmente dormiu com um membro de sua igreja, uma aliança de sangue já foi estabelecida, e apenas uma maneira de se livrar é confessar seus pecados abertamente. Nenhuma quantidade de jejum ou oração pode livrar você. A salvação vem antes da libertação. Você nunca deve cobrir seu pecado. Deixe-os demitir você como pastor. Você nem está surpreso por ela nunca ter se movido, nem se arrependeu do que aconteceu entre vocês dois. Na verdade, ela quer que vocês dois fiquem juntos novamente, sempre que uma determinada imagem de mulher continuar aparecendo em sua mente. Tenha muito cuidado, ela é um agente enviado a você. A primeira tarefa deles é fazer amizade com você, aproximar-se de você. Mesmo que você não esteja pronto, uma vez conquistado, eles usarão seu charme para seduzi-lo a cobiçá-los. Uma vez que isso seja alcançado, eles aparecerão para você no sonho, e se possível, beijarão você e farão sexo com eles em sonho. Depois disso eles passarão para o próximo nível fazendo você ter relações sexuais com eles fisicamente. Uma vez que isso é alcançado, você está morto-vivo. Alguns homens vão enlouquecer, alguns homens o cérebro só tocará mulheres. Alguns homens morrerão misteriosamente. Alguns serão surdos e despedaçados. Eles venderam sua glória. Eles não sabem o caminho de volta para o Senhor, porque seu coração mole foi removido e substituído por um coração de pedra. Ezequiel 11:19. Muitas casas foram destruídas. Muitos pastores morreram antes do tempo determinado, porque a rainha do litoral está governando a igreja. Apocalipse 2:20. Não estou dizendo que todas as mulheres são más, mas como uma senhora, você pode trabalhar zelosamente para Satanás sem saber, através de suas roupas, sua maquiagem, mesmo se você for um pastor, e você está sempre sedutora pelo seu vestir. Você é uma Jezebel e uma bruxa, porque Jezebel é uma bruxa. Satanás não tem nada de bom para nenhum ser humano.
especialmente para os cristãos nascidos de novo. Nunca vá para a casa de uma senhora ou de um homem sozinho para pregar, vá com uma senhora se você for homem. Satanás tem muitas armadilhas para você. Se você ainda não é casado, mas tem noiva, não permita que ela venha sozinha à sua casa para visitá-la. Satanás pode usá-la contra você como uma armadilha. Você é um ministro de libertação. Não faça libertação para uma senhora sozinha, nem mesmo para um homem. Certifique-se de ter uma senhora com você. Não aconselhe uma senhora em lugar fechado porta. Não visite uma senhora sozinha em seu quarto. Fuja da fornicação e do adultério. Você não pode repreendê-la. Grite 10.000 fogo do Espírito Santo ou 1.000.000 de sangue de Jesus. Isso nunca pode ser superior ao poder. O melhor é correr e nunca olhar para trás. Aprenda com José. Evite filmes e músicas seculares. É uma flecha das trevas. Se você caiu nessas armadilhas, você precisa voltar para Jesus, confessar seus pecados e ele te livrará. É o seu cérebro e mente tocando mulher, mulher sempre. Vá para a libertação. Você foi capturado e logo, eles vão te matar. Mas a palavra pode livrá-lo hoje. Salmo 107. Enviou a sua palavra, e os curou, e os livrou da destruição. Eu sou o pastor Edivaldo e vos afirmo: não dá para resistir à carne. Ou você foge ou será enlacado e subjugado pelos demônios das águas. 2 Timóteo 2:22-26. 2 Timóteo 2:22. E você, Timóteo, fuja das paixões da mocidade e procure viver uma vida correta, com fé, amor e paz, junto com os que com um coração puro pedem a ajuda do Senhor. Você pode até resistir o diabo e vencer, como fala nosso irmão Tiago, em Tiago 4:7. Portanto, submetam-se a Deus. Resistam ao diabo, e ele fugirá de vocês. Mas se você resistir suas paixões carnais, não considerando o quanto elas são perigosas, você será vencido, como Davi, e como Sansão, que tornou-se motivo de chacota para seus inimigos. Como vencer as paixões carnais? Tire de perto de você tudo que alimenta, e o que te leva a ser tentado. Seu celular. Procure não ficar sozinho com o celular. Quando você estiver só tem um segundo celular, que faça sua chamada de ligação. Não fique só no escritório com o computador, pois este é o momento que os demônios da imoralidade vai tentar te seduzir. Corte TVs, e todo o conteúdo que abre a janela da tua alma. Procure estar sempre acompanhado. Quando for fazer uso da tecnologia, assim você vai vencer a pornografia e masturbação, pois não se pode ficar assos com aquilo que te leva ao pecado. Deus abençoe, compartilhe e dê like, para outros venha ser alcançado. Lute pela tua salvação, contudo, regozijai-vos, não apenas porque os espíritos vos obedecem, mas sim porque os vossos nomes estão inscritos nos céus. A grande alegria de Jesus no Espírito. Esteja certo que o teu está escrito no céu. Deus vos abençoe.